São 10 horas mais 24 minutos. Vai seguindo pela rádio São João del Rei ao vivo. Nesta linda manhã de segunda-feira, o Jornal das 10, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes. E pela internet para Minas, para o Brasil e para o mundo. Estamos tendo a honra, a satisfação de receber nesta manhã a presença do médico cardiologista, o Dr. Vinícius Rangel. Ele é o nosso convidado nesta linda manhã de segunda-feira. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Geraldinho, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar com você. Sempre ouvi muito seu programa aqui em São João, desde que eu era novo, estudava no Instituto, já ouvia. Meu pai também fala que é um grande amigo seu. Um prazer enorme aqui estar conversando aqui com você. O prazer é todo nosso. Eu gostaria, antes da entrevista, onde alguns assuntos importantes e de interesse da população, nós vamos formular algumas perguntas, doutor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da origem da sua família, porque nós sabemos que é uma família de médico, uma família conceituada, uma família muito conhecida, muito carismática aqui em São João del Rei. Te agradeço, Geraldo. Então, meu pai é médico aqui em São João, é Paulo César Rangel, cardiologista aqui. O pai dele, que é o Dr. Cid, meu avô, foi um grande médico aqui de São João. Todo lugar que eu vou até hoje, as pessoas falam muito do meu avô, da educação dele, e me ensinou muito. Apesar que ele morreu, eu tinha 20 anos. 20 anos que eu passei com ele me ensinou muito. Uma coisa interessante que meu pai comentou comigo, eu fui fazer um texto para o meu filho, faz medicina também, está no segundo período de medicina. Aí eu fui escrever um texto para a faculdade dele, falei que era a 4ª geração de médicos da minha família. Meu pai falou, não, é a 5ª geração, porque tem um tio do seu avô que também era médico. Então, é a 5ª geração de médicos aqui na região, e eu acho que isso é um grande incentivo para a gente exercer a medicina da melhor forma possível. Doutor, o senhor é médico por circunstância ou porque realmente aconteceu do senhor ter sido médico? Olha, se eu falar que eu não tive influência dos meus pais para ser médico é mentira, mas eles me deixaram bem livre para escolher. Mas eu acho que dentro de mim eu sempre quis ser médico. Eu acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu gosto muito de cuidar dos pacientes, ouvir as histórias dos pacientes e seguir os passos aí, como o senhor falou, da minha família, que tem uma tradição grande na medicina. E aonde foi que o senhor fez medicina? Eu me formei no Rio de Janeiro, na Estácio de Sá. Me formei e depois fui para Belo Horizonte, onde eu fiz minhas residências. Fiz 3 residências médicas. É tempo pra caramba, né? Primeiramente, eu fiz clínica médica no Hospital Biocor. Já deve ter ouvido falar. Biocor é referência de cirurgia cardíaca. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Depois eu fui para o Hospital Mater Dei, onde eu me formei cardiologista mesmo. Fiquei 2 anos no Hospital Mater Dei. Acompanhei o crescimento do hospital, que hoje em dia o Hospital Mater Dei tem 17 unidades no Brasil todo, foi muito importante estar lá. E completei minhas especializações em Belo Horizonte no Felício Roxo, que é um hospital sensacional. A gente estava conversando aqui em off sobre transplante, né? O Felício Roxo faz transplante cardíaco, hoje em Belo Horizonte é o único hospital que faz transplante cardíaco. Referência. Foi muito importante e acho que esse tudo que passou no meu tempo de faculdade, das especializações em Belo Horizonte, vim trazer aqui para São João del Rei para ajudar o pessoal. Doutor, muita gente não sabe, escuta falar, mas não sabe o que significa residência. Troca em miúdos para nós. O candidato para ele virar um médico, primeiro tem que estudar, segundo passar pelo vestibular, depois tem que fazer o curso de medicina. Aí é onde que entra, qual a importância do fator dessa palavra residência médica? Olha, ótima pergunta, Geraldinho. Médico, para se formar no Brasil hoje, ele tem que fazer 6 anos de medicina e ele forma-se clínico geral. Um clínico geral está apto a atender todas as especialidades, só que ele não tem uma especialidade definida. Quando você resolve fazer a especialidade, você tem que prestar residência médica, ou a especialização, ou a pós-graduação. Hoje em dia tem algumas formas de você ser especialista. A única forma que você é especialista direto é fazendo a residência médica. Eu vou falar um pouco da minha área. Para você ser cardiologista hoje no Brasil, você não pode acabar a faculdade e falar, eu quero ser cardiologista. Você tem que fazer clínica médica antes. Clínica médica é a primeira residência. Você tem que ficar 2 anos no hospital. Você estuda todas as valências da medicina, gastro, endócrino, neurologia,
clínica médica, UTI, você é obrigado a fazer esses 2 anos. Após esses 2 anos, você tem que fazer outra prova, você faz um processo seletivo para você entrar na residência de cardiologia. Aí são mais 2 anos, você vai ver toda a parte de cardiologia, tanto a parte de cardiologia clínica, hemodinâmica, imagem, exames, teste ergométrico, cintilografia, para você se formar em cardiologista. Depois, foi o que eu fiz, ainda fiz uma outra prova que foi para me especializar em ecocardiografia. Ecocardiografia é um ultrassom do coração, a gente consegue ver as válvulas, os músculos, mas a gente vai falando isso durante a entrevista. Muito bem. E onde é que o senhor está atendendo no momento? Aqui em São João del Rei, eu atendo toda semana, eu estou atendendo lá na Reicor. Reicor, todo mundo conhece a cardiologia da Santa Casa, e o nome lá onde a gente atende é Reicor. Inclusive, na entrada principal ali da Santa Casa, à direita. Lá hoje em dia tem 7 cardiologistas atendendo. A gente faz todos os tipos de exame lá, fazemos mapa, teste ergométrico, ecocardiografia. Temos uma equipe muito especializada lá, e eu acho foi uma ótima pergunta que o pessoal, às vezes eu falo assim, eu estou atendendo na Reicor. As pessoas não sabem bem onde é a Reicor, mas é ali, na entrada principal da Santa Casa, logo à direita. É um centro que está inserido na Santa Casa. Sim, é dentro da Santa Casa, a gente presta serviço para a Santa Casa. Por exemplo, hoje eu estava fazendo alguns exames de ecocardiograma dos pacientes internados. E dentro da Santa Casa, mas ao mesmo tempo separado, que é uma empresa que está dentro da Santa Casa e presta serviço para a Santa Casa. Fora da Santa Casa, onde mais o senhor atende? Aqui em São João del Rei, só lá na Reicor. E fora de São João? Fora de São João del Rei, eu fico lá no Felício Roxo, todos os meios da semana, para completar a minha última residência. Porque a última parte da formação é fazer um exame chamado transesofágico, que é um exame mais invasivo, coloca uma sonda no esôfago para ver o átrio. Aí eu estou querendo trazer esse exame para aqui para São João del Rei. Aí eu estou treinando lá no Felício Roxo, me especializando mais para trazer para cá. Só para lembrar, doutor, acho que o senhor esqueceu do doutor Marco Rangel. Meu tio. Um grande médico também. Exato, meu tio Marco, grande exemplo para mim de médico. Na minha família também, além dos irmãos do meu pai, tem minha tia Celina também, que é médica, que é a esposa do tio João Luiz. As minhas primas, Tatiana e Nicole, são médicos. O marido da Nicole, que é o Geraldo, que é médico também. Os meus filhos do Marco Antônio também são médicos, tanto o Marco Antônio, que faz cardiologia lá no Rio de Janeiro, e o Rodrigo, psiquiatria. É uma longa história médica. Dá para fazer um time de futebol. Dá para fazer um time grande de futebol. Bem, ele continua conosco logo após o nosso bloco de comerciais. Venha conhecer a Múltiplo, sua nova loja de material de construção em São João del Rei. Para construir e reformar com segurança, você precisa dos melhores produtos. Na Múltiplo, oferecemos bom atendimento, qualidade e preço justo. Parcelamos em até 18 vezes no cartão e entregamos na data combinada. Vem pra Múltiplo Casa e Construção, a melhor loja de São João. Rua José de Paula Cipriani, 52, Colônia do Marçal, atrás da Sucatril. Não deixe para depois o que você pode ouvir agora. Aparelhos auditivos são capazes de te devolver a alegria de viver. Venha experimentar os nossos aparelhos auditivos e redescubra os sons da vida. Fazemos exames, conserto em aparelhos auditivos, vendemos pilhas e acessórios. Redes Aparelhos Auditivos, 32 3372 8234. Agende já o seu horário. Rua Expedicionário José Caraza Neto, 125C Fábrica. Economia de verdade, só esse não faz pra você. Músculo bovino resfriado quilo R$19,99. Feijão preto Zanfas 1 quilo R$6,99. Kit Niel Gold shampoo e condicionador 500 ml R$19,99. Macarrão Dom Sapori com ovos 500 gramas R$1,99. Leite Porto Alegre UHT 1 litro R$3,99. Ofertas válidas para todas as lojas e aplicativo.
Alô São João del Rei. Está procurando por descontos imperdíveis? É aqui na Extra Popular. Medicamentos, genéricos, fraldas e fórmulas, tudo em um só lugar. E o melhor, farmácia popular com os melhores preços e medicamentos grátis. É só garantir o seu na drogaria mais próxima de você. Centro, Fábricas e Matozinhos. Televendas e WhatsApp 32 99981 8738. Drogaria Extra Popular. A melhor escolha pra você. Madeiras Mourões de eucalipto tratado. Vem pra Santosa, aqui você tá sossegado. E tudo aquilo que você imaginar, Santosa, a Santosa tá aqui pra te ajudar. Madeiras Mourões de eucalipto tratado, Santosa, vem pra Santosa, aqui você tá sossegado. Santosa. Desde 1967 e agora de volta em São João del Rei, Ótica Visão, uma ótica tradicional da cidade, uma equipe capacitada, especializada e ambiente moderno. Pensando no conforto e praticidade para seus clientes, a Ótica Visão está localizada à Rua Carlos José das Neves, 62 Vila Marquete, ao lado do cartório de imóveis, com disponibilidade para estacionar e longe do trânsito da cidade. Ótica Visão, uma ótica à frente de seu tempo. Atenção, São João e região. Não espere seu carro dar problema não. Vá ao Posto Felipão. Lá tem a solução. Posto Felipão, o melhor combustível. Posto Felipão, a melhor ducha. Posto Felipão, a melhor troca de óleo. No Posto Felipão ainda tem o melhor cafezinho. Acelere para o Posto Felipão. Grupo Felipão, Helder de Paula, crescendo com São João. Telefone 32 3373 2344. Posto Felipão, localizado na Avenida Leite de Castro, pertinho do Parque de Exposições de São João del Rei. Posto Felipão. Quem gosta de bom atendimento e economia, vai sempre ao Pipocão. Passe uma de nossas 3 lojas, Centro, Matozinhos e Santa Cruz de Minas. Kit Kat ao leite 2,49. Ou display com 24 unidades 57,39. Cereal Balva Bene Micro ou Mini preto com branco 500 gramas 18,99. Chocolate em pó Garoto 50% cacau 200 gramas R$13,99. Chocolate em gotas Harold Top ao leite ou meio amargo 400 gramas 15,99. Paçoca moída Amendo Rei balde 2,2 kg 37,99. Aproveite as ofertas incríveis do Pipocão. Corre lá, é o Pipocão cada vez mais perto de você. Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas e 36 minutos. 10 horas e 36 minutos. O médico cardiologista Vinícius Rangel continua conosco nesta manhã de segunda-feira. E agora, doutor, nós vamos fazer algumas perguntas de interesse da população e principalmente de alguns pacientes que estão aí nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira. A primeira pergunta, doutor: o que provoca a hipertensão, a pressão alta? Ótima pergunta, Geraldo. Como a gente estava falando aqui, o papel seu como jornalista e o meu como médico é a gente informar a população, né? Trazer coisas importantes para a população, que às vezes, como o senhor falou muito bem, tem gente que está em casa, tem alguma dúvida, tem algum parente que está doente, às vezes não tem acesso ao médico, ou às vezes ele anima a ir ao médico quando vem alguma informação importante. E eu acho o melhor tema para a gente começar a falar de saúde é a hipertensão, que é a doença mais prevalente no mundo inteiro, dentre todas as especialidades. O que causa a hipertensão arterial? É uma resposta, assim, muito difícil, porque várias coisas causam hipertensão arterial. Tanto o aumento do consumo de sal, tanto a obesidade, tanto o sedentarismo, tanto doenças do coração pré-existentes, por exemplo, a pessoa já teve um infarto, a pessoa, o consumo de bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo. Tabagismo, eu vou falar uma coisa curiosa para o senhor. Nem é bom falar isso, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Está descrito na nossa diretriz brasileira de hipertensão arterial, o cigarro não aumenta a pressão, sabia? O cigarro não aumenta a pressão. O cigarro dá todos os problemas do coração.
Mas até hoje não foi provado por A mais B que o ato de fumar causa hipertensão arterial. Talvez na hora que você fume e tal, pode aumentar a pressão. Não advogando pelo cigarro, claro que cigarro a gente falou que mata, dá câncer, dá infarto, mas não está entre as coisas que aumentam a pressão arterial causando hipertensão. O sal é o principal? Não. O vilão? Esse é um ledo engano, porque as pessoas acham que o sal é o principal. O principal é a obesidade. Tanto que a pessoa, por exemplo, ela está com sobrepeso, um IMC acima de 30, acima de 35, se ela perder um pouco de peso, ela pode evitar de tomar remédio. As diretrizes nacionais e internacionais dizem que você perder 10% do seu peso, você diminui até 8 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Por exemplo, você está com a pressão de 150 por 80, você perder peso, diminuir o sal, iniciar uma atividade física, você pode não precisar de tomar remédio. Então, acho que é isso. Pressão arterial, as causas são multifatoriais e o tratamento principal é a mudança do estilo de vida. Doutor Vinícius, e qual é uma boa alimentação para não ter pressão, não ter a hipertensão? Qual é uma alimentação que o senhor, como médico, aconselha? Geraldinho, a melhor alimentação que existe é uma alimentação variada. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente deve evitar. Alimentos embutidos, frituras, alimentos com muito sal. A questão de carboidrato depende. Se a pessoa não tem diabetes, não é obesa, não está com sobrepeso, não tem problema comer um macarrão, um arroz. Eu acho que é bom senso. Os nutricionistas dizem muito que um prato bonito de comida é um prato bem colorido. Você põe um arroz, um feijão, uma salada, um bife. Eu acho que é o que tem que evitar. Evitar fritura, evitar alimentos embutidos, tentar tudo bem natural, fritar com um azeite, tentar evitar massas em excesso e o açúcar, que eu acho que é o grande vilão para a saúde, não para a hipertensão. Muito bem. E quais são os sintomas da hipertensão? Como que o cidadão, sem consultar o médico, pode saber que está com alguma coisa diferente no organismo dele? Quais são os sintomas? Geraldinho, eu vou te falar uma coisa do tanto que a hipertensão ela é maldosa. Sabe por que a hipertensão é tão perigosa? Porque ela é silenciosa. A hipertensão arterial ela não dá sintomas, geralmente. A pessoa fala assim, eu tenho uma dor de cabeça. É muito raro essa dor de cabeça com a pressão arterial. Então, às vezes, o paciente está com 60, 70 anos, ele nunca sentiu nada. E ele é hipertenso desde os 20 anos. Aí, quando ele vai ao cardiologista, às vezes já até passou o tempo, o coração dele já hipertrofiou e ele já está tendo os danos da hipertensão. Então, a hipertensão arterial, ela é perigosa porque ela é silenciosa. Agora, quanto aos sintomas, existem as emergências hipertensivas. O que é uma emergência hipertensiva? Quando a pressão sobe a níveis absurdos, essa pessoa ela pode ter uma cegueira súbita, ela pode ter um AVC, ela pode ter um infarto, tudo decorrente do aumento súbito da pressão arterial. Mas a pressão arterial, ela crônica, que é a hipertensão que o rapaz sempre é hipertenso, essa é silenciosa e não sente nada. E é verdade que a hipertensão pode provocar lesões na visão das pessoas? Com certeza. Pode levar, inclusive, a cegueira, doutor? Sim, a hipertensão, uma das coisas que causa... A gente tem que pensar que a hipertensão causa problema na vasculatura. Todo o nosso corpo é vascularizado. Tem microvasculatura e macrovasculatura. Então, o paciente hipertenso ele vai ter problemas aonde? Nos olhos, que é uma região muito vascularizada. Ele vai ter problema nos rins, ele vai desenvolver insuficiência renal. Ele vai ter problema no coração, que o coração também é vascularizado, apesar de ser o órgão que manda sangue, ele é vascularizado pelas coronárias. Então, todos os órgãos que dependem de sangue, quando você tem a pressão alta, você sobrecarrega esses órgãos. E o olho é uma estrutura muito, frágil. Você imagina uma estrutura frágil, vascularizada, que você submete a uma grande pressão. Isso aí pode causar até cegueira. E o que provoca obstrução nas veias? Ótima pergunta. A principal causa de obstrução, na verdade, é errôneo a gente falar veias. Quando a gente fala de infarto, que o senhor deve estar querendo se referir, são artérias, né? As artérias. São as coronárias. A principal causa de obstrução nas artérias é o colesterol.
colesterol alto, mas não é a única. Às vezes a pessoa fala, eu fui ao médico, meu colesterol estava baixo, eu infartei. Como que aconteceu isso, doutor? Existem muitos infartos diferentes do infarto só por colesterol. A gente pode falar isso na sequência. Muito bem, tem um ouvinte aqui que está nos acompanhando, chama José Carlos Ramos, foi paciente, mora em Santa Cruz, Minas, está deixando aqui ao vivo um grande abraço para o doutor Vinícius. Conhece esse paciente, doutor? José Carlos Ramos, eu acho que a esposa dele e o filho dele foi lá no meu consultório hoje fazer um ecocardiograma. Se eu não me engano, ele chegou lá no consultório, falou que estava com dor no peito, com um exame que até um colega meu, ótimo médico, o Dr. Tiago, fez. A gente já mandou ele para Barbacena, ele já fez um cateterismo, colocou stent, e eu acho que esse aí a gente evitou dele ter um infarto. Grande abraço, seu José. Se não foi ele que eu estou pensando, um abraço para ele também. E tem mais um abraço aqui do Cilim, da Santa Casa, também mandando um abraço para o senhor. Ô, Cilim, grande abraço. Obrigado. Tem uma galera te ouvindo, hein, doutor? O pessoal aqui de São João é muito fiel e muito amigo. Estou gostando muito de trabalhar aqui. Doutor, qual que é a pressão normal, o ideal, para uma pessoa que tem a faixa etária de 60 a 65 anos de idade? Muito boa pergunta. Olha, vou falar de toda a população. A gente pegar o universo de todas as pessoas, a pressão ideal é 12/8. Só que você falou um grupo de pessoas que é diferente. Por exemplo, um paciente de 65 anos, eu não quero que ele fique com a pressão de um rapaz de 18. Por quê? 65, 70 anos, as artérias já começam a ficar enrijecidas. Então, é normal um aumento leve da pressão. Então, um paciente de 65 anos que chegou no meu consultório, ele está com a pressão de 14, de 15, eu não vou pegar a pressão dele e jogar a pressão dele para 12, para 11, que esse paciente vai desmaiar. Às vezes é melhor uma pressão um pouco perto do limite superior do que uma pressão muito baixa. Eu te falo que em idosos eu tenho mais medo da pressão muito baixa do que uma pressão de 14, 15. Só que a gente pensar na população geral, pegando jovens, adultos e idosos, a pressão ideal é abaixo de 12/8, 120/80. Doutor, aonde que entra aí a questão dos exercícios físicos? Caminhada, por exemplo. Olha, Geraldinho, eu acho que isso a população que estiver ouvindo tem que se atentar a uma coisa. A cardiologia hoje recomenda 150 minutos de atividade física moderada por semana. 150 minutos pode ser 5 vezes de 30 minutos, pode ser uma vez de 150 minutos, não importa. E o que é uma atividade moderada? É uma atividade que você sente seu coração acelerar. Não precisa ter smartwatch, não precisa ter nada para marcar a frequência cardíaca. Para você saber que está realizando uma atividade que é benéfica para o coração, é uma atividade maior do que você subir uma escada. Quando você começa a esquentar o corpo, as artérias vasodilatam e você começa a acelerar o coração. Você tem que fazer 150 minutos de atividade moderada por semana para você causar benefício cardiovascular. Quantas vezes normalmente o coração tem que bater? Olha, ótima pergunta. Um coração normal, ele bate entre 60 e 100 batimentos por minuto. Só que isso, tem pessoas que batem o coração a 40, a 50, e não tem doença. E tem pessoas que têm o coração batendo a 65, 70 e são extremamente doentes. Só que tudo em estatística a gente tem que ver o valor normal. As pessoas me perguntam, qual é o valor normal de frequência cardíaca? 60 a 100 batimentos por minuto. E o que leva o paciente a ter que colocar uma válvula no coração? Muito boa pergunta e uma resposta assim, não tão simples. O problema, para a gente tentar facilitar para o pessoal que está ouvindo, válvulas do coração, a gente tem 4 válvulas, do mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar. Todas essas 4 válvulas do coração podem dar problemas. No Brasil, a gente tem um surto de febre reumática que sempre teve. Então, até hoje, a gente tem as válvulas calcificadas e com acometimento reumático por causa, você lembra da febre reumática de antigamente? Afetava as amígdalas, depois a pessoa tinha problema na válvula. Só que hoje, outro problema muito comum nas válvulas é a calcificação. As pessoas estão vivendo mais. Hoje em dia, a gente vê pessoas de 70, 80, 90 anos. E como tudo envelhece, ocorre a calcificação nas válvulas. Esses problemas nas válvulas, existem problemas leves, moderados e graves. A gente opera e intervém nos problemas graves.
Então, respondendo sua pergunta, o que pode afetar as válvulas? Problemas congênitos, a pessoa nascer com problema na válvula, problemas relacionados à infecção, por exemplo, a febre reumática, e a própria idade, que faz a calcificação valvar. Uma dor violenta no peito pode significar, pode antecipar, dando sinal de que poderá ocorrer um infarto, doutor? Ou isso não existe? Sim. Isso? Eu falo até para o pessoal que tá se formando agora, que está começando a trabalhar em pronto-socorro, toda dor no peito, até que se prove o contrário, você tem que pensar como se fosse infarto. Toda pessoa que chegar com dor no peito, no pronto atendimento, vamos pensar como se fosse infarto. Procurar um médico imediatamente. Imediatamente. Quando chegar o médico tem que pensar nas coisas que matam. Depois que excluir as coisas que matam, a gente vai pensar em outras, em gastrite, em ansiedade, em dor muscular. Eu acho que esse que é o importante para alertar os jovens médicos que estão começando aí, que antes de qualquer coisa, o paciente chegou com dor no peito, pronto atendimento, pensa em infarto e trata como se fosse infarto. Depois que não for, a gente pensa em outras causas. E qual que é o período de se fazer o chamado check-up? De quantos em quantos meses a pessoa deve fazer o check-up? Principalmente uma pessoa idosa. Idosa, eu já falo que não é um check-up. Por quê? Check-up, a palavra é para pessoas que não têm doença. Uma revisão, doutor? Uma revisão. Eu acho que check-up a gente tem que começar aos 40 anos. O mínimo 40 anos. Ou quando você vai começar a iniciar algum esporte, ou você tem alguma condição cardíaca pré-existente. Por exemplo, você é um obeso que quer começar uma academia, recomendo sim ao cardiologista fazer um check-up. Você teve dor no peito, tem falta de ar, tem palpitação? Sim, você deve ir ao médico fazer um check-up. Só que esse espectro que o senhor falou dos pacientes idosos, eu acho que esse não é check-up, esse é uma revisão e uma consulta regular com o cardiologista. Porque é normal uma pessoa de 80 anos já ter, no mínimo, uma calcificação das válvulas, como foi falado aqui anteriormente. O senhor já participou, auxiliou, ouviu de perto, já participou de algum transplante do coração, doutor? Já. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz, como eu te falei, eu terminei minha residência no Mater Dei de cardiologia. Aí eu tive um convite para fazer ecocardiografia que eu faço hoje em dia no Felício Roxo no Mater Dei. Pensei em ir para o Biocor de novo e fui para o Felício Roxo, que foi uma nova vida para mim. E das coisas mais interessantes e que mais me deixam feliz no Felício Roxo, que é uma referência de transplante cardíaco. E uma coisa que é muito bom alertar a população é tirar o medo que transplante cardíaco é igual à morte. Eu vi tanto paciente saindo bem do transplante cardíaco. Pacientes hoje em dia, o transplante cardíaco, os pacientes vivem bem, têm sobrevida e têm qualidade de vida. Vou até falar um dado interessante aqui. A média de sobrevida mundial do transplante cardíaco é mais de 10 anos. Então, aquela pessoa que ela está tendo uma qualidade de vida péssima, não está conseguindo sobreviver bem, tem indicação de transplante, tem que procurar o médico, tem que procurar um serviço especializado e a gente consegue fazer um transplante cardíaco e dar qualidade de vida para as pessoas. E o que leva o paciente a ser submetido a uma ponte de safena? Ponte de safena é um nome antigo e hoje em dia errado. O nome certo é cirurgia de revascularização miocárdica. O que é? Vamos falar, como a gente está na rádio, fala com pessoas que são médicas, outros não médicas, outros são leigos, pessoas com instrução e sem instrução, a gente tem que pensar em encanamento. O coração, ele é uma bomba que ele tem os encanamentos dele, que são as coronárias. Quando essas coronárias entopem, o que acontece? A gente tem que fazer a recanalização. Ponte safena nada mais é que uma veia da perna. Então, o cirurgião vai lá, retira uma veia da perna e faz o reparo nas artérias do coração, no encanamento do coração. Uma outra artéria que usa, inclusive é melhor do que a safena, é a mamária. Então, você já deve ter ouvido falar, o paciente fez uma mamária e 2 safenas. Então, cirurgia de revascularização miocárdica nada mais é que o reparo do encanamento do coração. Esse processo agora está mais moderno, porque antigamente tinha que abrir o corpo da pessoa, né, doutor? Ou isso não existe mais? É diferente. Existe cirurgia de revascularização miocárdica, que usa safena e usa mamária, e existe angioplastia. Angioplastia é feita através de stent.
explicando para o pessoal, pode ser ou pela artéria radial, que é aqui no nosso dedão, ou pode ser pela femoral. Sobe com o catéter, vai até o coração, coloca um caninho dentro da coronária. Esses são 2 tipos de revascularização. Então, hoje em dia ainda existe a revascularização cirúrgica, que a gente falou que é a ponte safena, e a revascularização não cirúrgica, que é através de angioplastia. Só que não existe um melhor que o outro, existem indicações precisas para cada um deles. Para encerrar, o que é o cateterismo? Cateterismo é um exame. As pessoas às vezes têm muito medo. Chega no cardiologista, o cardiologista indicou um cateterismo, a pessoa fica desesperada, a família fica desesperada. Eu vou morrer e eu tenho um grande problema com isso. Não, o cateterismo é um exame, vai chegar com o catéter, vai lá dentro do coração e vai colocar um contraste dentro das coronárias, então as artérias do coração. Se o contraste passar todo, 100%, pronto. Exame normal. Se eu tiver obstruído 30%, 40%, 50%, a gente diz que é um exame alterado. Bem, encerrando a sua participação conosco nessa manhã de segunda-feira, uma participação muito simpática, muito valiosa. A última pergunta é o seguinte: o nosso ouvinte João Batista, ele reside no distrito do Rio das Mortes. O senhor deve conhecer muito bem, né? Simpática localidade do Rio das Mortes. E ele está dizendo aqui, doutor, que a pressão dele só fica em 22/10. Você está correndo risco? Ô, seu João, o senhor está correndo muito risco, viu? Essa pressão está extremamente alta. Sua pressão está o dobro do normal. Eu acho que o senhor deve procurar, com urgência, um cardiologista. Até indico o senhor, se o senhor quiser procurar a nossa clínica lá, o telefone é 3379-2087. Se quiser falar também no WhatsApp, é 99197-8626. Marca uma consulta lá que vai ser um prazer atendê-lo. Agora, para todo mundo que está nos ouvindo, doutor, eu gostaria de saber, o senhor atende por convênio, pelo NPS, pela Santa Casa? Qual que é o tipo de atendimento que o senhor presta para a população? Olha, atualmente, Geraldinho, a minha preferência é atender particular. Sabe por quê? Porque a minha consulta é mais longa. Eu tento entender o paciente, se o paciente precisar contar a história 1 hora, 1h30, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu faço, eu passo meu telefone particular para todos os meus pacientes. Eu acho que um cardiologista, ele é um médico que deve ser o médico do paciente, ele sempre está por perto. Então, todos os pacientes têm meu número particular. Lá na Record, onde é a clínica onde eu atendo, os planos disponíveis para consulta comigo é Fusex, Cassi, Bradesco, Ipseng. Só ligar lá que elas vão te falar. E todos os exames a gente consegue fazer pelos planos. Mas eu estou tentando fazer a minha clínica em São João del Rei, privilegiando os atendimentos particulares, que eu consigo ter um atendimento de mais qualidade e um atendimento mais longo. Muito bem. E a sua mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo nesta manhã? Minha mensagem final, principal, é te agradecer pela oportunidade. O senhor é muito simpático, muita gente boa. Meu pai já tinha me falado disso. E para a população de São João del Rei falar que eu estou às ordens aí, qualquer dúvida, se precisar de mim, pode me procurar. E um abraço a todos. Muito obrigado. Você ouviu o médico cardiologista, o Dr. Vinícius Rangel, trazendo essas informações tão importantes nesta linda manhã de segunda-feira.